Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Não é incomum que em algum momento da nossa vida a gente sinta, de forma figurada, que a nossa vida tá cinza, que a nossa vida tá monótona, tá chata, que parece que ela não tem cor, não tem alma, uma vida chata, soterrada, massacrada, que a gente sinta que não tem nada de especial na nossa vida, que a gente sinta que de alguma forma tudo perdeu a graça, que tudo perdeu o encantamento. É muito comum que em algum momento da nossa vida a gente se veja nessa crise e ter que encarar esse desgosto em viver. Como que a gente consegue trazer um pouco mais de cor, de vividez, de vida para nossa própria vida? Como que a gente consegue trazer essa alegria, esse contentamento de volta que a gente tem quando criança muitas vezes e que vai se perdendo, a gente vai tendo cada vez menos sensibilidade, a gente vai sentindo cada vez menos encantamento com a vida, a gente vai perdendo esse encantamento, até muitas vezes perder ele totalmente e achar ele extremamente sem graça. Quando a gente sente que a nossa vida está muito sem graça, que não tem encantamento, que a gente não consegue se encantar, que a gente não consegue ver a beleza da vida, né? Ver essa vividez, as cores, é porque muito provavelmente a gente está desconectado da gente mesmo. Durante toda a nossa vida e o nosso crescimento, a gente é muito incentivado a buscar coisas sem refletir em momento nenhum. Então as pessoas nos dizem que a gente precisa seguir tal carreira, que a gente precisa fazer uma faculdade, que a gente precisa seguir por um caminho, que a gente tem que escolher uma profissão que é mais bem remunerada, que é mais valorizada na sociedade, que a gente tem que casar, ter tantos filhos, que a gente tem que ser de tal religião. E aí, com o nosso crescimento, a gente vai se enquadrando cada vez mais e vai se engessando nesse papelzinho, nesse padrão que vão impondo pra gente. Então a gente vai cada vez mais engessando a nossa vida, porque a gente não tem um costume, ou então ainda não trouxeram essa percepção pra gente, a gente ainda não teve essa oportunidade de perceber isso, de que tem coisas que as pessoas falam que são bom para nós, que tem caminhos que as pessoas nos aconselham, e que muitas vezes esses caminhos podem não ressonar com aquilo que a gente verdadeiramente quer. Só que para a gente conseguir perceber se algo serve ou não para a gente, se um caminho tem sentido ou não dentro da nossa vida, dentro da pessoa que a gente é, daquilo que a gente procura manifestar, da nossa expressão, da nossa essência, é necessário que a gente olhe para dentro. Só que ninguém fala sobre olhar para dentro. As pessoas falam o tempo todo que você tem que buscar fora, tem que olhar para fora, tem que se contentar com fora. Ou seja, eu preciso criar felicidade na minha vida, eu preciso buscar a felicidade. Ou seja, ela está em algo externo, ela não está perto. Se eu preciso buscar a felicidade, se eu preciso criar a felicidade, então é algo que está distante de mim, pelo menos nesse momento. E na realidade, gente, não se fala nem um pouco da possibilidade de nós sermos felizes através desse olhar para dentro. A sociedade ela ainda conhece muito pouco e as pessoas em geral têm muito pouco acesso a essa informação
de que a gente consegue olhar para dentro e se conectar com aquilo que verdadeiramente a gente é. Só que ninguém sabe disso, ou pelo menos não se fala nisso. E aí a gente vai seguindo a nossa vida, e a gente vai seguindo a cartilha, seguindo as regrinhas, seguindo o modo como papai, como mamãe, como titio, como professor quer que a gente viva ou sente que é o melhor caminho. Só que a gente ainda não tem esse olhar para dentro. Então a gente simplesmente acata esse modo de se vestir, esse modo de se expressar, o modo de se relacionar, o modo de trabalhar. A gente acha que só é possível remunerar algo dentro daqueles moldes da sociedade. A gente não nos dá a possibilidade de pensar em criar novas profissões, de criar novos trabalhos, novos tipos de atendimentos, de serviços. Não nos é falado que a gente pode viver um relacionamento totalmente novo, atípico, que a gente pode ali expressar a nossa natureza, deixar com que o outro expresse a natureza dele. Ou seja, a gente não precisa seguir um protocolo necessariamente, a gente não precisa castrar um ao outro, a gente pode amar um ao outro, sim, com muitas vezes compromisso, muitas vezes com fidelidade, mas a gente pode honrar o outro da forma com que mais funciona pra gente. Não é falado que a gente pode adaptar cada relação para cada tipo de pessoa que a gente se relaciona. Não é falado que quando a gente se relaciona com a Ana ou quando a gente se relaciona com o Joãozinho, são dois tipos de relações diferentes. Não nos é falado. É falado simplesmente que a gente tem essas possibilidades de relacionamento e que a gente tem que acatar para que a gente possa, então, ter a felicidade na nossa vida. Então nos é falado para a gente buscar fora. A gente vive buscando fora. A gente vive buscando a aprovação, o aplauso dos outros. A gente vive esperando um momento onde, depois de eu ter tudo aquilo que me falaram que eu precisava, então chegasse a tal da felicidade e eu não sentisse mais nenhum vazio, mais nenhum buraco existencial, que eu não precisasse mais sentir o desconforto, que eu não precisasse mais lidar com problemas. Só que isso é uma grande lorota, porque a gente vai ter que lidar com os problemas e essa solução não está no mundo externo, não está fora nas outras pessoas. Essa solução não está num casamento, não está num trabalho novo, não está numa viagem, não está num evento, não está numa festa. Essa resposta, essa felicidade está dentro da gente. Só que não é falado isso. Então a gente vive a vida sem perceber essa máxima. A gente vive a vida desconhecendo o básico sobre nós mesmos. A gente muitas vezes não sabe nem o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente não sabe o que nos agrada, o que nos desagrada. A gente não sabe se aquilo que a gente gosta é porque realmente a gente gosta ou se foi algo influenciado por outras pessoas. A gente não se conhece nem um pouco, nem 1%. Tamanho a falta de incentivo em olhar para dentro. E aí, por que o nosso mundo, de forma subjetiva, que ele vai ficando cada vez mais preto e branco, cada vez mais cinza? As coisas vão perdendo a graça. Porque a gente não está pondo a nossa alma na nossa vida. A gente não está conseguindo expressar aquilo que realmente, verdadeiramente, a gente é. Então, se eu vivo uma vida onde eu nunca me permito me expressar, onde eu nunca me permito pôr as minhas qualidades, as minhas habilidades, pôr a minha luz no mundo, se eu todo momento reprimo a mim mesmo, e se a todo momento eu tô ali me controlando, eu tô ali me reprimindo, se a todo o momento eu nunca me permito seguir o meu próprio coração ou seguir o caminho que é meu, que eu deveria trilhar com os meus próprios pés, porque assim eu sinto que aquele é o caminho certo, se a gente vive uma vida o tempo todo se controlando, se reprimindo, o tempo todo se podando, a vida vai ficando cada vez mais amarga e a gente vai sentindo que a vida vai ficando mais cinza,
ela vai perdendo o seu encantamento, que ela vai perdendo aquele fator tão surpreendente que só a vida tem. Então, às vezes, você tem um impulso dentro de você, e não é um impulso de um desejo desenfreado, não é um desejo descontrolado, não é algo meramente egóico, algo vicioso, não é algo ali que vai simplesmente dar um prazer momentâneo, um prazer físico. Mas às vezes você tem um impulso de cantar, um impulso de dançar, um impulso de escrever, um impulso de criar poesias, um impulso de ler, você tem um impulso de se expressar. Só que você sempre se olha com o olhar dos outros, dos seus pais, dos seus professores, da sociedade, que o que mais sabe fazer é nos podar. Então, você quer se expressar, você quer dançar, você quer fazer uma arte, você quer criar um texto, você quer se expressar, você quer se mostrar. Você quer expressar seu afeto, sua luz, seu entendimento. Só que falaram para você que era uma perda de tempo. Insinuaram para você que aquilo não é um modo de ganha-pão, que aquilo não leva a nada, que aquilo é inútil, não tem valor, que aquilo é coisa de gente simples demais, que é coisa de gente inferior, que gente superior e inteligente nunca se permitiria se expressar dessa maneira, que não é coisa de gente decente, que não é coisa de gente recatada, honesta do bem. E aí a gente vai se podando, a gente vai se controlando, porque a gente vai se olhando com o olhar dos outros. Então, às vezes, você tem uma vontade muito grande de expressar a sua essência, quem você é, através de algum trabalho, ou você simplesmente gosta muito de dançar, gosta muito de cantar, ou gosta muito de fazer algum outro tipo de atividade, e você mesmo não se permite fazer, porque você está sempre, o tempo todo, pensando no julgamento alheio. Você está o tempo todo lembrando das palavras que você já escutou alguma vez na sua vida, pode ter sido da sua família, ou dos seus amigos na escola, ou então dos seus professores, ou então dos padres, dos pastores, que falavam que você não podia agir dessa forma, falar dessa forma, ser dessa forma, seguir esse caminho, que você não deveria se permitir tanto, que isso é feio, isso é errado, isso é pecado, que isso não é coisa de gente decente, que isso não é coisa de um homem decente, não é uma coisa de uma mulher decente. E aí a gente vive sendo podado. E aí, como se já não bastasse a gente ser podado pelas outras pessoas, a gente aprende a inconscientemente continuar nos podando perante a vida. E muitas vezes, quando a gente já é maior de idade, que a gente já tem um certo tipo de emancipação, de liberdade, ainda assim a gente se poda, como se a gente estivesse sobre o jugo dos pais, o jugo da sociedade. A gente não se permite viver a nossa própria vida. A gente não se permite viver aquilo que a gente sente que é o certo. A gente fica vivendo a vida dos outros. A gente vive a nossa vida para os outros. A gente não vive aquilo que realmente toca o nosso coração, que realmente engrandece a nossa alma. A gente simplesmente vai vivendo a vida para agradar papai, mamãe, filho, irmão. A gente vive para agradar nosso parceiro, nosso amigo, para agradar a sociedade, nosso círculo social. Só que qual é o ganho que a gente tem? Nenhum, a gente só perde. E aí, se a gente vai vivendo essa vida totalmente desconectado da nossa alma, a gente vai sentindo que a vida cada vez mais não tem sentido. E ela não tem mais sentido porque a gente parou de sentir. A gente virou um robozinho que só segue regras. A gente virou uma marionete que só segue ordens. E a gente não segue o próprio coração, a própria alma, o próprio desejo, a própria necessidade. A gente simplesmente segue o que cada um fala e repete como um papagaio. E repete como um macaco de imitação. A gente só vai repetindo tudo, a gente não questiona, a gente não se indaga,
A gente simplesmente aceita qualquer coisa que o outro fale como verdade. E a gente se enclausura, fecha, tranca o nosso coração, perde a poesia na vida. A gente vê a vida cada vez mais matemática, mais científica. A gente vê cada vez mais a vida de uma forma simples, metódica. A gente vive a vida simplesmente sem encantamento nenhum. Porque aquela criança que nós tínhamos muito bem acordada no passado, a gente fez questão de reprimi-la. E aí a gente reprimiu tanto essa criança, tanto a expressão dessa criança, que então agora ela se nega a vir para fora. Só que, gente, quando a gente cala a nossa alma, assim como quando a gente nega algo que é de nossa natureza básica, a gente paga um preço. Se for algo de nossa natureza física, a gente paga o preço físico. Se a gente se nega a comer equilibradamente, se a gente se nega a beber adequadamente, se nutrir, se hidratar, se a gente nega ter as nossas necessidades fisiológicas, se a gente se nega boas noites de sono, um sono reparador, a gente tem consequências físicas. A gente vai ter a criação de uma doença, desregulamentos no corpo. Mas se a gente cala nossas necessidades de alma, espirituais, existenciais, a gente também paga um preço. Só que esse preço não vem como uma doença física. Ela vai vir como uma doença mental, uma doença espiritual. Ela vai vir como um enorme descontentamento com a vida, como uma depressão, como uma ansiedade. Ela vai vir como um desânimo que nunca vai embora, um cansaço mental que nunca se esgota, que nunca se repara, porque a gente nega as nossas necessidades de alma, as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades existenciais. A gente se poda o tempo inteiro. A gente fica o tempo inteiro com um juiz dentro da nossa cabeça dizendo não pode, não pode, não posso me expressar, não posso fazer isso, não posso falar isso, não posso fazer, não posso viver, não posso me expressar. A gente se tranca, cria uma prisão em volta da gente, a gente esmaga o nosso coração, esmaga a nossa alma. A consequência disso é uma vida sem poesia, é uma vida sem arte, é uma vida sem vivacidade, é uma vida chata, monótona, onde você só vive esperando com que aquilo acabe algum dia. Você só vive de forma automática, você não fica mais feliz por nada, você já não sente mais nada, você fica ali na apatia, na insensibilidade, na frieza. Você deixa de lado a sua alma. E assim a sua vida vai perdendo a graça. Você vai perdendo encantamento pela vida. Isso ocorre devido a toda essa repressão, essa negação que você faz o tempo todo em relação a si mesmo. E todos nós fazemos isso em algum grau. A gente está sempre, como por hábito e por costume, por ensinamento também. E porque a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente repete. A gente está o tempo todo se podando, o tempo todo se reprimindo. E eu não estou falando de controlar impulsos prejudiciais, eu não estou falando de você controlar o impulso de agredir alguém, ou você controlar o impulso de falar palavras que machuquem o outro. Eu não estou falando sobre controlar impulsos ruins, mas estou falando de controlar coisas que não prejudicam o próximo, não prejudicam você, que te fazem bem. Coisas que te fariam bem se você procurasse se abrir. Então, às vezes, canto, às vezes, arte, desenhar, às vezes, escrever uma poesia,
uma frase, às vezes se expressar, se comunicar, às vezes dançar. Qualquer atividade que faça com que você, naquele momento, sinta que a hora passa mais rápido. Que você sinta que sua alma vem para fora. Que naquele momento está repleto de poesia, de cor, de vivacidade, de energia. Toda aquela atividade que te conecta com o seu emocional, com o seu lado criativo. A gente tem a necessidade de criar. A gente vive só consumindo. Assiste série, assiste filme, ouve música, mas a gente também tem a necessidade de criar. A gente também pode criar. A gente não precisa ser um Michelangelo, um Bon Jovi. A gente não precisa ser um Picasso. A gente pode cantar desafinadamente, mas continuar cantando pra gente mesmo, com a gente mesmo. A gente pode adorar desenhar e assim, mesmo assim não souber nenhuma técnica de desenho. Desenhemos assim para nós mesmos. A gente pode não saber escrever ortograficamente perfeitamente. A gente pode não saber escrever uma poesia, ser um ótimo escritor, bolar as melhores histórias, mas a gente pode escrever para nós mesmos. A gente não precisa ficar se reprimindo o tempo todo. E muitas vezes aquilo que a gente chama de falta de criatividade, como eu sou uma pessoa com falta de criatividade, muitas vezes não é que você não tenha criatividade, mas sim porque você reprimiu ela tanto ao longo da sua vida que agora ela já não vem mais para fora. Então, se você tiver muita dificuldade, tente relembrar na sua infância, ou então na sua adolescência, mas principalmente na sua infância, quais atividades que ao você fazer, você sentia que o tempo passava mais rápido, que te faziam alegre, simplesmente por fazer aquelas coisas, simplesmente por desenhar, por cantar, por dançar, por escrever, por pintar, por colorir, por conversar, se expressar. A gente precisa sempre ter na nossa vida momentos de lazer, onde a gente tem esses momentos que a gente pode expressar a nossa criatividade, a nossa alma, a nossa luz. É uma necessidade nossa. Se a gente vive uma vida automática, monótona, onde a gente não se permite expressar nem um pouco a nossa criatividade, nem um pouco a nossa alma, a vida ela vai perdendo o sentido, a vida ela vai ficando sem graça. A gente não precisa ficar o tempo todo com esse juiz interno. Às vezes é com esse juiz interno, com a gente o tempo inteiro, se julgando, tendo medo da opinião das outras pessoas, tendo medo do olhar do pai, da mãe, do professor, do padre, do pastor. A gente não precisa viver no medo. A gente não precisa viver se reprimindo, se podando. Embora a gente aprenda que é assim que a gente tem que viver, se podando, a gente não precisa. A gente não precisa acordar todos os dias ao levantar da cama e pensar, nossa, que vida chata, que dia chato, mais um dia. E vir aquela depressão, aquele desânimo por viver. A gente pode sim acordar com muito ânimo, com muita vontade de viver, com muito entusiasmo. A gente pode olhar assim para a vida com o mesmo entusiasmo que uma criança olha para a vida, que a criança descobre o mundo, que a criança vive a rotina, o dia a dia, que encontra a família, vai a passeios, vai a eventos. Ou simplesmente um dia que ela fica à tarde em casa. E mesmo assim ela se contenta. A gente pode ver a vida com essa leveza. Mas para a gente poder ver a vida com essa leveza, a gente precisa permitir que a nossa alma venha para fora. Porque senão, se a gente enclausura a nossa alma, o nosso coração, a nossa expressão, que vida chata a gente vai viver. A gente não vai conseguir ser feliz em um momento. Porque o tempo todo a gente vai estar indo contra a nossa natureza. A gente vai estar se reprimindo. E se você está vendo esse vídeo nesse momento, saiba que por mais que sua vida pareça cinza, que por mais pareça que não tem jeito, tem sim. Porque se você está aqui ouvindo o meu vídeo, vendo o meu vídeo,
tem jeito. Talvez você precise de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, se a situação for muito grave, um profissional qualificado em que você confie, consiga se abrir, pode ser muito importante. Mas precisando ou não precisando, saiba que você tem a possibilidade de conseguir ver a vida com mais cor, de conseguir ver a vida com mais vivacidade, viver a vida com alegria. Você não precisa passar sua vida vivendo uma vida que não é sua. E principalmente, você não precisa viver uma vida de uma forma tão chata e monótona, sem alma. Então, crie na sua rotina, lembre-se de estabelecer na sua rotina, no seu dia a dia, momentos onde você pode expressar sua criatividade, expressar sua alma, fazer aquelas atividades que você gosta tanto e que o tempo passa mais rápido. Se permita, mesmo que você não seja a exímia perfeição naquela atividade, naquele hobby, faça assim mesmo. Você não precisa ficar o tempo todo com tanto medo, com tanto pavor do julgamento. Você não está indo num programa de talentos. Você está ali na sua casa fazendo aquilo para você mesmo, para você conseguir se sentir feliz. Então você não precisa cantar afinadamente, não precisa desenhar eximiamente, não precisa escrever ortograficamente sempre perfeito. Você pode fazer do jeito que você sabe fazer, porque o jeito que você sabe fazer já é o suficiente para que você consiga pôr a sua alma para fora. E se a gente consegue criar uma rotina, hábitos, instaurar esses hábitos, esses hobbies na nossa vida, que fazem com que a gente consiga expressar a nossa alma, pelo menos naquele período, a nossa vida vai ganhando mais cor e a gente não vai mais vendo tanta monotonia assim na vida. Às vezes você vai ficar assim, até entusiasmado no dia que você tem programado aquela atividade, vai te dar vontade de sair de casa, conviver com pessoas, vai te dar vontade de viver, se alimentar, brincar. Lembre-se de libertar essa criança que você o tempo todo reprimiu dentro de você. Lembre-se do tempo que você era criança. O que você fazia que te fazia feliz? Talvez esse desejo ainda esteja dentro de você. E se estiver, deixe que ele venha para fora. Esse vai sendo o recado que eu vou deixar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do recado, que vocês tenham de alguma forma se conectado, que isso tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado vocês nos seus problemas diários. Eu agradeço demais a companhia de vocês, demais o carinho, os comentários, o tempo investido aqui me assistindo. Eu agradeço demais por poder ser útil a vocês dessa forma, com esse trabalho que eu realizo. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.